Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Eu vou começar falando com o Ferrão sobre isso também, ó, porque você acaba virando exemplo. Vinícius Melo tá aqui, ó. A seleção esteve aqui em Nova Friburgo. E o meu filho é muito fã do Ferrão. Conseguiu tirar foto com ele. Aí. Muito gente boa, ganhou mais um fã. Ferrão, seja bem-vindo à nossa resenha, mano. Referência. Muito obrigado a todos do Charla Podcast. Primeiramente, por, como o Marquinhos falou, que nós não estamos representando só a seleção, senão todo o futsal. E também poder trazer um pouco do nosso dia a dia, comentar um pouco com a galera para ver, principalmente nesse momento tão importante que a gente tem, que é em busca de um título, um tão desejado título, né, Marquinhos? Nós estamos em 2 ciclos aí brigando, a gente sabe que não é fácil, mas estamos na luta aí, e ainda mais agora poder contar um pouco aí com o apoio de todos. E falando sobre essa criançada, né, que eu vou falar. Cresci vendo os meus ídolos jogar, e também era como essas crianças que às vezes vê a gente, tem o sonho de conhecer, tem o sonho de ser um atleta, então poder representar, mas que melhor que fazer eles ver um pouco do nosso dia a dia, que é ser um atleta de futsal. Com certeza. Quero teu ídolo, assim, mano. Sempre foi o Lenísio, meu ídolo. Porra, Lenísio era pivô, foda. sou pivô, sempre falo, né, que Lenísio foi um dos caras, assim, que eu vi ele jogar e tá louco. Uma coisa incrível, assim, como pivô, por ser da minha posição, eu olhava ele e tiro o chapéu até hoje, porque Brabo. Pra mim ele foi o melhor pivô da história disparado. Pô, sensacional, cara. Lenísio, pô, essa geração, pra quem não sabe, se for voltar, aí você vai pra Vander Iacovino, vai pra Manuel Tobias, né? Aí você vem vindo pra cá, vem Fininho, aí vem, Lenísio, aí vem a interseção, aí daqui a pouco você tem Falcão chegando, tem Choco um pouquinho antes, Schumacher. Cara, o que o Brasil tem de jogadores de futsal, assim, de história mesmo, né? É um negócio sensacional. Agora, perguntar pra você, Ferrão, assim, que primeiro, tu pensou em optar sempre pelo futsal? Teve chance de mudar pro campo? Como é que você ficou no futsal? Enfim, fala pra gente aí. Eu tive uma Porque vez chega aqui um momento de escolha ali, né? Tem. Eu tive a oportunidade, eu sempre fui fã do futsal. Meu pai, inclusive, foi atleta de futebol. Jogou por muitos anos e chegou em 2008, que eu estava no Atlântico, até jogava muito contra o Marquinhos. Tive um convite para ir, que até eu, o Diego, que também tá na seleção, e o Mitchue, que na época foi. Era para nós ter ido pro Grêmio ali, fazer um período de treinamento. Eu quis ficar no Atlântico na época que eu tava no time ali. Meu pai maluco comigo, porque ele foi atleta de futebol, queria que eu fosse. Até que chegou no momento que eu falei, nas minhas férias eu vou. Se eu fico ali, vejo, se eu não quero, eu volto. Fui nas minhas férias pra lá e... Pro Grêmio, ia começar de novo a temporada que eu tinha acertado em outro clube. E falei, tô indo embora, vou pro futsal, que é o que eu gosto, e acabei voltando. Caraca, mano, mas é uma escolha ali. E hoje, pra galera entender, a gente tava conversando sobre isso, né? Hoje um atleta profissional do seu nível, assim, de futsal, pô, se são bem remunerados, não são, porque tinha uma época que isso não acontecia, né? O jogador de futsal, até acho que na geração do Marquinhos jogando, né? Isso era mais difícil. Era de seleção, destacado, mas não tinha uma remuneração à altura. À altura, né? Por isso muita gente optava pelo campo. Como é que é hoje, assim? Você consegue viver do futsal, ter uma vida tranquila? Como é que rola, assim? Sim, com certeza. Hoje em dia mudou bastante, né? Acho que os atletas de futsal conseguem viver do futsal, tem muito mais portas que tinha antigamente, né? A gente sabe que é outro patamar do futebol de campo, que são 2 dimensões, mas o futsal tá crescendo cada vez mais e todo mundo não, né? Mas uma grande maioria consegue viver do futsal e poder ter esse sonho, né? Que acho que a gente tem sonhos quando é criança, indiferentemente do esporte. E acho que todo mundo que tem o sonho do futsal hoje em dia consegue viver do sonho que é o futsal. Com certeza. Se eu te perguntar assim, a gente sempre pergunta isso pra ter uma base, não vou perguntar você, vou perguntar assim, atleta de alto nível no Brasil, assim, o cara chega a ter um salário em média quanto? Jogando assim, na Liga aqui. Jogando na Liga Nacional. Na Liga Nacional, acho que o Marquinhos sabe até responder melhor essa pergunta aqui. Eu tô há muito tempo... Porque tem que montar times, né, Marquinhos? A gente já teve assim, difícil. É uma equação difícil de fechar, porque o potencial técnico, ele te traz muita visibilidade internacional hoje. Então, a nossa moeda, como em qualquer segmento profissional, ela concorre com as moedas mais fortes. Então, o atleta que tem um destaque, ele acaba indo hoje muito mais precocemente para a Europa do que antes, né? Sim. Mas um jogador hoje no Brasil vai jogar e vai ganhar num time de ponta em, vamos lá, em média, né?
25, 30 mil reais. Ah, mas já é um salário... Se você comparar, né? É que a gente compara com os grandes jogadores de futebol. Com a sociedade, a gente sabe que isso é 2%, né, da população dentro do futebol. Então, se tu analisar atletas, por exemplo, de outras séries, Série B, Série C, Série D, eu acho que a gente tem uma vantagem. É né? isso. A gente tem uma vantagem. O nosso mercado, ele é atrativo. As competições, elas preenchem um calendário inteiro, porque hoje no Brasil você joga de fevereiro, março a dezembro, né? Então o atleta, ele tem a possibilidade de ter um contrato durante todo o ano e jogar e ganhar uma média de salário que ele sendo organizado, ele, né? A gente tem jogadores que ultrapassam essa... né? Aí o destaque. Isso, né? ultrapasso, né? E aqueles que realmente têm uma projeção internacional vão para fora ganhando salários aí em torno de 10 mil, 12, 15 mil euros, enfim. Euros. Para mais também. E também alguns com uma média... Então, é a fase de uma profissionalização que passou por transformações também. Eu acho que esse atual momento do futsal brasileiro, eu acho que é um momento de reflexão e reorganização. A gente está de novo se reorganizando. A gente teve alguns problemas, né? Pandemia, tudo isso afeta economicamente. Então, eu acho que a gente está se reorganizando, mas é uma profissão extremamente interessante, né? Mas você falou muito legal do mercado do futsal, porque a galera olha o futebol de campo e fala assim, não, os caras recebem salários astronômicos. Galera da Série A, quem joga lá fora, o topo Série da B, pirâmide. também, salários muito bons. Aí passou da Série B e a realidade começa a mudar. E o futsal ganha muitas vezes, né? Se você for um atleta de ponta no futsal, você fica ali, né? E como o Marquinhos disse, a gente no futsal hoje consegue ter um calendário extenso. Você joga a Liga Nacional, que preenche o ano. Você tem Libertadores, né, de futsal. Você tem competições internacionais que, se você se classifica para elas, né? Então, assim, uma equipe de ponta no futsal tem um calendário extenso, assim, joga o ano todo. E aí, quanto mais você joga também, e se for vencedor, você vai ter mais patrocínio. A gente ainda depende muito do clube ter aquele parceiro que banca o time, né? Sim. Eu lembro que, uma época, isso era até um problema, porque se o parceiro desiste, o projeto vai embora. A gente É um projeto muito forte. Lembra do Malve? Isso. Bancava o time teve o time do Santos muito tempo, né? Com o Malve. O Jaraguá também. Teve o outro time até que o... Recentemente teve o Magnus. Tem o Magnus também. Sim. Ainda é assim, a força do patrocinador bancando um projeto, né? Tem isso porque, ao contrário do futebol, o futsal, ele é um esporte muito de interior, né? A gente está praticamente, vamos colocar aí, 80%, 90% das equipes estão nos interiores do Brasil. É legal falar. Então, as equipes que ficam no interior, elas têm um certo distanciamento, inclusive dessa visibilidade das capitais, dos grandes centros, né? Então, ela depende de alguém que é apaixonado por isso, né? Você comentou sobre algumas equipes, a gente tem aí o Sorocaba já há muitos anos, né? Com o seu Adir, que é um apaixonado. Nós temos lá o Carlos Barbosa, com o seu Clóvis Tramontina, apaixonadíssimo. O Carlos Barbosa, então, 46, 47 anos, se não me falha agora a memória. Então, são equipes que têm por trás pessoas com essa paixão pelo esporte. Então, claro que isso faz muita diferença. Já outros lugares, né, que também tem, às vezes o próprio patrocinador sozinho não consegue manter por muito tempo. Então a gente aparece e desaparece às vezes muito rapidamente. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.